Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa Bússola do Mercado. Hoje vamos falar o que aconteceu durante essa semana. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 25 de dezembro de 2020, Natal. Então, primeiramente, Feliz Natal para todos vocês, tá? Mas vamos fazer um comentário de várias ações aí do que aconteceu essa semana. Já finalizando o ano, a semana foi muito curta, foi 3 dias de pregão apenas, tá? Mas foi formado mais uma barra no gráfico semanal. Pessoal, gráfico semanal é exatamente para as pessoas que trabalham durante todo o dia, têm filhos, famílias, seu lazer, atividades, que não têm como acompanhar o mercado diariamente. A análise gráfica feita nos gráficos semanais, ela é ideal para as pessoas que querem se posicionar no mercado com tranquilidade, fazendo análise no final de semana apenas, ok? E também existem outras estratégias que eu vou comentar daqui a alguns dias, que vai terminar o mês de dezembro, tá? Que é o comentário em cima do gráfico mensal, exatamente. Você monta posições em cima de gráficos mensais, para você montar posições de longo prazo, saber quais são as regiões de compra mais importantes. Qual é o benefício da gente utilizar gráficos semanais ou mensais? Fica muito mais fácil a leitura, a gente foge do ruído do mercado durante a semana, o mercado sobe muito e desce muito durante a semana, né? O tempo todo subindo e descendo, porque esse é um tipo de movimentação que o mercado faz, é normal, porque são pessoas negociando, comprando e outras vendendo. Então vai ter uma hora que vai ter mais gente comprando e vai ter algumas horas que vão ter muitas pessoas vendendo suas ações. Então, o mercado sempre ele está em valores diferentes, em preços diferentes. Tá? Agora, quando o mercado entra numa tendência de alta e ele entra num viés de alta, como a gente está aí desde 2016, tá? E tivemos uma crise no meio do caminho aí mais forte, que foi do coronavírus, e que essa crise, diga-se passagem, durou para o mercado de bolsa apenas 16 dias, tá? O mercado voltou para a sua tendência de alta e vem aí fazendo novas máximas, e a gente já chegou a bater já no topo histórico desde a queda lá que aconteceu em fevereiro para março, tá, do nosso mercado. Tá? Então, o gráfico semanal é para você que quer se expor ao mercado, e para mim é a melhor forma de você buscar um entendimento correto da movimentação do preço no longo prazo e montando posições em regiões que sejam interessantes para a compra daquela ação, certo? É uma ótima fonte de renda e todo mundo precisa começar a aplicar em renda variável, tá? Afinal de contas, temos uma taxa Selic a 2% ao ano. Então, a grande maioria das aplicações não pagam nem 2% ao ano, tá? De rentabilidade. É muito pouco, tá? Então, realmente é necessário se expor ao mercado de renda variável. E, falando em renda variável, existem várias ações que pagam dividendos, que estão pagando mais de 3, 4 vezes mais que a renda fixa, pagando 6%, 7%, 8%, 10% ao ano apenas de dividendos. O que é isso? Tá? É o lucro que a empresa tem e que ela distribui aos acionistas. Né? Tem algumas empresas que distribuem 25% do lucro, distribuem aos acionistas, tem empresa que distribui até 50% do lucro e tem empresa que distribui praticamente todo o lucro para os acionistas. Tá? Então, se você quer ter uma renda passiva, é a forma de você conseguir, com constância, anualmente, aí, várias empresas há mais de 10, 15 anos, pagando em média de 6% a 10%, em média de dividendos, independente da direção que a ação está tomando. Tá? Então, mesmo que a ação caia, você está tendo retorno, que ele vai te pagar na sua conta lá, o valor de dividendos em cima da proporção que você tem lá, de quantidade de ações que você tem na empresa,
certo? E o que ajuda a análise gráfica nisso? Ajuda a identificar onde eu vou tentar começar a comprar mais ações daquela empresa para o longo prazo. Depois de uma determinada queda, realmente, será que surgiu oportunidade de longo prazo? Então, é aí que você utiliza a análise gráfica. Eu costumo falar, siga o GPS para você enriquecer na bolsa no longo prazo. Se você seguir o GPS, seguir toda a leitura que a análise gráfica te mostra no longo prazo, você, ao longo dos anos, você vai enriquecer no longo prazo, ok? Então, vamos para a tela aqui e vamos começar a analisar o nosso índice Bovespa. Vamos lá no gráfico semanal, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Gráfico semanal. Esta semana, a gente já vem de uma alta muito poderosa aqui, já de dias, tá? Isso aqui foi alertado por mim aí, nas minhas mídias sociais, tá? Que era oportunidade nesses patamares de preço, tá? Pela configuração gráfica que foi formada. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas subindo, e essa semana apenas que nós não praticamente fechamos aí no mesmo patamar da semana passada, tá? Mas ainda é uma barra compradora, aqui, ó. Por quê? Porque houve uma pressão de venda durante a semana aqui, ó, mas essa pressão de venda, que foram só 3 dias de pregão, tá? Mas durante esse período o preço caiu do Ibovespa, só que volta a subir, fechando quase no mesmo patamar que abriu a semana, tá? E o preço que fechou esta semana é também um preço muito parecido com o que fechou na semana passada, tá? Temos a primeira barra preta que aparece depois desse movimento. Isso já era uma coisa que poderia ser esperada. Por quê? Porque estamos batendo no topo histórico aqui, ó, no topo histórico do Ibovespa, tá? Ele já tocou semana passada lá, então é normal, depois de uma grande aceleração do preço, ele começar a entrar pressão vendedora. Por quê? Porque muitos investidores, quando vão olhar o topo, vão começar a desfazer das posições. Então, depois de uma longa tendência de alta, é normal eles começarem a se desfazer de suas posições, tá? Mas ainda não houve nenhuma quebra da tendência de alta aqui no momento, tá? Desse movimento mais curto aqui, de alta, e tem um movimento mais longo de alta aqui, de longo prazo, tá? Então, eu ainda continuo bem otimista com o nosso mercado. Até porque é o seguinte, isso aqui é índice Ibovespa. O índice Ibovespa, isso aqui é uma média de 80 empresas que fazem parte do índice Ibovespa, tá? Várias estão subindo, o preço das ações estão subindo, outras têm ações, o preço das ações estão desvalorizando, e essa média forma o índice Ibovespa, sendo que, dentre essas 80 empresas, tem empresas que têm mais peso na composição desse índice Ibovespa aqui, né? No caso dos bancos, Petrobras, Vale e várias outras, Magazine Luiza, tá? Elas têm uma proporção maior do que outras, tá? Então, nesse momento, o índice Bovespa ele vem fazendo uma trajetória ascendente, tá? E várias ações estão fazendo trajetórias ascendentes do preço, tá? E aí basta apenas você tentar selecionar o ativo financeiro que você pretende operar. E isso é o que faz toda a diferença. Não é ficar tentando comprar qualquer ação, né? Analise bem graficamente como está a movimentação do preço daquela ação no longo prazo, porque fica fácil dessa forma você identificar ações mais fortes, ações com uma trajetória de alta
mais linear, tá? Com movimentos mais amplos de movimentação de alta e você se posicionar nestas ações. É lógico que durante esse período também haverão momentos de retração do preço, porque estamos em renda variável, e essa retração do preço faz parte da movimentação do preço, porque o preço se move em movimentos de expansão do preço, aqui, ó, como eu já expliquei aqui, ó, no índice Bovespa, tem um momento de expansão do preço e esses movimentos de contração, e isso vai acontecer em qualquer ação, qualquer ativo de renda variável, para deixar bem claro, tá? Bom, então esse aqui é o índice Bovespa, tá? Estamos ali no teste do topo histórico, então vamos aguardar aí as próximas semanas o que vai acontecer. Se eu colocar aqui o dólar futuro, vamos ver como é que está a situação do dólar. O dólar, ele vem dentro de uma trajetória ascendente e no momento de contração do preço, né? Não acabei de falar aqui, nós temos movimentos de expansão e de contração de preço, é o que o dólar está fazendo, tá? E eu já tinha identificado que após esta barra preta aqui, ó, essa barra preta aí, a gente teria uma pressão vendedora maior no dólar, tá? Porque essa barra preta aqui, ó, é uma barra de impulsão, uma barra de impulsão vendedora. E eu achava que nós teríamos uma aceleração da queda aqui, tá? Nós começamos a chegar em pontos importantes de resistência aqui, ó, de suporte, desculpa, de suporte no preço. Temos aqui uma zona grande que vem daqui, desses fechamentos aqui, tá? Desses fechamentos, até a sombra, tá? Então, essa é uma zona importante do dólar, tá? É uma zona importante do dólar. Ele reagiu essa semana, tivemos uma alta aí no dólar, tá? E também, muito esperado, ele estava aqui em cima da média móvel de 50 períodos. É normal sentir essa pressão compradora, tá? Só que agora, nesta subida, ele tem agora a média de 21 períodos descendente, tá? É que ele deve trazer um pouco de pressão de queda novamente no dólar, tá? Eu acho ainda que o dólar ele vai tentar buscar esses patamares aqui debaixo do dólar, pelo menos aqui na faixa dos 4,85, 4,82, por aqui, tá? Isso no dólar futuro, tá? O dólar futuro, ok? E os juros? E os juros, pessoal, isso aqui é renda fixa. E aí eu volto a falar. Eu volto a falar para vocês. É necessário ter educação financeira para aproveitar movimentações do mercado, movimentações de renda variável e movimentações de renda fixa. Não ache que a renda fixa é essa renda fixa tradicional que você paga ali na poupança, que tem mais de 74% das pessoas investindo em poupança. Não é apenas o Tesouro Selic, que está pagando 2% ao ano. Não pense que é só isso. Existem formas de você rentabilizar sua carteira de renda fixa, tendo retornos de renda variável. Exatamente, renda variável. Você ganhar uma coisa segura, que é a renda fixa, e ele pode ainda te proporcionar, no médio prazo, às vezes, ganhos exponenciais de renda variável. Se você entende isso, você vai se aproveitar de vários momentos de mercado em cima de renda fixa. Exatamente. Por quê? Olha só, estamos numa trajetória de preço de juros de longo prazo de queda, tá? E aí, pessoal, isso aqui impacta o quê? Impacta a movimentação dos títulos públicos atrelados ao IPCA ou os títulos pré-fixados. Então, toda vez que você entra no Tesouro Nacional para ver os 3 títulos que tem lá, o Tesouro Selic, que sempre vai estar pagando o valor da Selic, e os outros 2 títulos pré-fixados e IPCA, eles terão rentabilidades diferentes.
Vai ter dia que vai estar pagando mais e tem dia que está pagando menos. Exatamente essa curva que a gente está vendo aqui. Ó. Tem dia que ele vai cair, aí tem dia que ele vai ter semanas, isso aqui é um gráfico semanal, semanas que ele vai andar de lado, cair, subir forte, cair. E basta apenas entender como funciona esse tipo de movimentação aqui, ó, para cada subida dessa, você entender que isso pode gerar oportunidades em títulos pré-fixados, em títulos IPCA. Então, você coloca o seu capital numa garantia que é renda fixa. E ainda, depois que você contrata aquele título, por exemplo, você já tem pré-determinado, ali, no caso do pré-fixado, um valor que você vai receber durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, depende do vencimento do título, você pode, às vezes, dependendo da movimentação do mercado, acontecer esse movimento aqui, ó. Ele sobe, gera oportunidade na renda fixa aqui, e ele cai muito forte depois de várias semanas e alguns meses. E isso aqui, ó, faz com que essa queda vertiginosa, se você comprou títulos públicos nessas regiões aqui, ou nessas regiões onde eu apontei, depois de semanas ou meses, pode trazer rentabilidades muito grandes. Só para você ter ideia. Aqui, ó, nessa queda aqui, ó, quem comprou títulos públicos aqui em 2018, nesses momentos aqui, e isso aqui cedeu fortemente. Tinham títulos públicos que em poucos meses, 8, 9 meses, 10 meses, tinha título público IPCA que estava valorizando mais de 45%. Desculpa, 45% não, mais de 60%. Mais de 60% em poucos meses. E você pegou e investiu em renda fixa. Então, olha, é muito importante você entender como funciona o mercado. Você se expõe ao mercado de forma segura, que é a renda fixa. Peguei um título público que está pagando uma rentabilidade interessante. Beleza, maravilha. Só que, se você entendeu como é que funciona a movimentação, você se expõe à probabilidade dele começar a gerar um fluxo de rentabilidade astronômica em poucos meses. E aí você pode fazer o quê? Fazer uma venda antecipada do título. Então, se você comprou um título lá, 2045, IPCA 2045, só vai vencer aqui daqui 25 anos. E aí você, em poucos meses, teve lá um retorno de 60%, acho que pode ser interessante você realizar uma venda antecipada desse título e embolsar os 60% de lucro em cima do seu capital. Pode ser bem interessante fazer isso. E aí, tirar o capital ali daquela renda fixa e aguardar novas oportunidades no mercado, ou em dólar, ou em ações, ou nos próprios títulos públicos. Então, desta forma, você consegue ir girando o seu capital aos poucos, né? Sabendo que quando você monta posições em renda fixa, para esse objetivo que eu estou falando, que era para tentar buscar valorizações de renda variável, vão durar aí, ó, essas operações alguns meses, quem sabe um ano e meio, e pode ter supervalorizações, e aí você embolsar esse lucro antecipadamente, tá? Então, é muito importante. Então, aqui, ó, falando aqui novamente, eu alertei primeiro desse primeiro ponto de topo dos juros aqui, depois eu alertei novamente este ponto aqui, que foi dado um sinal de reversão aqui, formando um topo duplo. Deixa eu colocar aqui. Um topo duplo, tá? E aí, o que acontece? O mercado agora, as taxas de juros longas começaram a cair. Esse é 2023. Está caindo. Então, os títulos públicos comprados aqui começaram a se valorizar. Tá? Começaram a se valorizar. Se eu olhar aqui o DI1F 25, tá lá, ó. O topo foi formado. Deixa eu tirar isso aqui. O topo foi formado aqui. Eu avisei aí para meus mentorados que aqui
no estudo que a gente faz em cima lá do nosso curso, aplicando essas metodologias, seguindo o GPS para investir na renda variável e na renda fixa, você tinha oportunidades aqui que talvez era interessante você montar posições em renda fixa. E agora o mercado vem cedendo, vem caindo, e quem montou posições em renda fixa aqui começou a ter valorizações bem acima do mercado, tá? Então, muito interessante essa movimentação dos juros, tá? Bom, agora vamos falar sobre algumas ações, tá? Vamos falar aqui primeiro, vamos falar sobre o setor, eu vou falar sobre, em cima de setores, tá? E eu vou falar primeiro do setor de construção civil, tá? Então, vamos olhar algumas ações do setor de construção civil. Bom, a primeira que a gente vai olhar aqui, ó, Cyrela. Cyrela tem uma movimentação de alta bem importante, tá? Vou traçar um canal aqui de alta da Cyrela aqui, tá? Temos um topo histórico Cyrela nesses patamares e ainda tem um gap aberto aqui, ó, um gap no topo, tá? Eu acho que ele vai lá, tá? Eu acho que ele tem a possibilidade de fechar esse gap aí, pelo menos, tá? Então, deixa eu colocar aqui em amarelo. Deixa eu colocar aqui em amarelo. Tá? O gap aberto lá em cima. Então, ele vem na trajetória ascendente, topos e fundos ascendentes, fez novo topo, e agora ele pode, talvez, a partir daqui, ele fez uma nova barra verde essa semana, ele pode superar a máxima dessa semana e tentar acelerar para buscar esse topo histórico, ou ele pode ainda continuar caindo para fazer o nosso famoso pullback dessa região rompida, tá? Tudo que ele rompe para cima ou para baixo, né? Ele rompe um suporte para baixo, ele rompe uma resistência para cima, essa resistência rompida, esse suporte rompido, o preço pode voltar lá depois de um tempo para testar ali, para testar aquela região, para ver se encontra compradores ou vendedores naquela região, tá? Porque o mercado funciona de memória de preço, tá? Então é importante você se posicionar nesses momentos, tá? Então, assim, no momento, para quem está dentro de Cyrela, está dentro. Quem está dentro? Cyrela está dentro. Ele deu oportunidades a partir daqui, foi o primeiro sinal, essa primeira barra verde aqui. A segunda mais importante foi essa aqui, ó. Essa segunda barra verde aqui, bem importante. E ele vem subindo, Então, importante você entender isso aqui. Você tira todo o estresse, todo o emocional das suas operações. Entenda o que o mercado vai fazendo e vai fazendo essa leitura e vai se posicionando, né? A leitura é fácil, temos um canal de alta, temos médias móveis apontando para cima. Então, a direção do preço é ascendente. E é isso que você tem que aproveitar. Aproveitar ações que estão se valorizando dessa forma, tá? Vamos ver aqui a DIR3. Ó, a DIR3, ela já vem aqui, nesse momento, num momento mais lateral de preço aqui, já tem algumas semanas que está nesses patamares de preço aqui, tá? Eu acho que ele, para ele realmente inverter essa situação agora que está em congestão, está complicado entrar aqui nessa ação, eu acho apenas que ela tem que romper aqui, ó, com uma barra mais forte para cá, tá? Porque aí ele mostra, se ele fizer isso aqui, ó, se ele fizer essa movimentação, ele mostra um novo pivô de alta dentro da DIR3, tá? E aí ele volta a retomar a tendência de alta vigente, tá? Porque todo esse processo aqui, por enquanto, todo esse processo aqui, ó, todo esse processo, vou até traçar um canal aqui, todo esse processo de queda aqui, ó, é um processo
apenas de retração do preço desse movimento principal. O movimento principal é esse movimento aqui, ó, de alta, tá? Esse movimento de alta, e ele tem agora uma retração de preço. Até porque esse movimento de alta aqui, ele foi para o objetivo importante. Nós tínhamos o quê aqui? Tínhamos um topo histórico na DIR 3. Deixa eu ver se é histórico mesmo. Topo histórico. Era topo histórico na DIR 3. Ele fez uma recuperação em V aqui, ó. Ele fez uma recuperação em V depois da queda aqui, ó, de março, tá? Ele caiu assim e depois ele pega e sobe reto aqui. E ele veio, formou esse V aqui e, pessoal, topo histórico. Chegou no topo histórico aqui, é normal sentir pressão de venda. É normal sentir pressão de venda. Ele sentiu, ele chegou muito mais rápido nesse topo aqui, histórico, do que o Ibovespa. O Ibovespa só chegou agora, tá? E ele já chegou há faz tempo e ele sentiu a pressão aqui e começou a ceder, entrando num processo de correção do preço da tendência dessa última pernada de alta aqui, tá? Por enquanto, acho que não tem nada a se fazer nesta ação nesse momento, tá? Vamos olhar aqui, ó, Even 3 também, ela tem um pouco essa pegada parecida com a DIR 3, tá? Mas ele já tem uma região aqui importante, já marcada, já de algumas semanas. Eu acredito que ele tem que ultrapassar em fechamento esta zona aqui, ó, esta zona aqui dos 13,25 por aí, fazendo uma barra aqui para gerar um pivô de alta, tá? Um zigue-zague ascendente, e a partir daí ele pode gerar um novo movimento de impulsão do preço, de um novo movimento de impulsão de preço, tá? Então, no momento agora, ele tem esses patamares bem consolidados aí. E isso aqui, pessoal, é fácil olhar. Eu analiso só no fim de semana, porque cada barra dessa aqui equivale a uma semana. Então, eu chego no sábado, no domingo, eu vou, analiso o gráfico, vejo se ali, para a próxima semana, está surgindo algum tipo de oportunidade para eu me aproveitar desse movimento de médio prazo, tá? Porque as operações do gráfico semanal, você pode se aproveitar fazendo operações de position trade, que é operações que eu gosto muito, de você ficar posicionado aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo da movimentação do preço, tá? Então, você pode pegar fatias de lucro em alguns meses, tá? Pegando fatias bem importantes de valorização de preço, 15%, 20%, 30%, são ótimas valorizações, né? Para quem tem uma renda fixa, pagando aí 2% ao ano, certo? Vamos ver outra aqui, Exetec. A Exetec, ela ficou muito travada aqui durante muito tempo aqui, ó. Ela ficou muito travada aqui. Deixa eu botar mais forte aqui. Nesses patamares de preço aqui, ó, ficou muito travada na região aqui dos 35 aos 41,50, 60. E ele saiu desta lateralização aqui, tá? Aqui foi um rompimento falso que aconteceu, essa região aqui foi um rompimento falso, então não conta mais. A região principal era essa região dos 41,60, por aqui. Então, ele saiu dessa região, agora ele está tentando fazer um movimento de impulsão, ele caiu essa semana corrigindo, mas está em trajetória ascendente, tá? Trajetória ascendente. Então, aqui é apenas aguardar alguma barra compradora aí para que comece a surgir a possibilidade dele continuar o movimento ascendente de alta, tá? Para mirar aqui o quê? O topo histórico da Exetec, tá? Aí temos a ação, por exemplo, que é Tecnisa. Se eu olho a Tecnisa, eu falo para todo mundo, não olhe apenas
a árvore. Não olhe apenas isso aqui, ó. Ah, é só esse movimento. Vamos analisar o gráfico inteiro? Então, se eu vou olhar a floresta inteira, eu vou dar um zoom aqui, diminuir o zoom, para ver o que o preço faz no longo prazo em Tecnisa. Olha só, Tecnisa, o que ele está fazendo. Qual é a trajetória de preço aqui? Ó? Trajetória de preço de Tecnisa. Essa queda aí. Correto? Essa queda aí. Tá claro? Um movimento longo de queda que vem lá de 2011, pessoal. E até hoje ele está dentro de uma trajetória descendente. Então, perceba que é muito mais arriscado você colocar o seu capital em empresas desse tipo. Por isso que eu falo, o que manda aqui é você selecionar as ações. Leia corretamente o gráfico. Selecione as ações que terão grande probabilidade do preço continuar subindo ao longo dos anos. Tá? E siga o GPS, que eu sempre bato na tecla. Siga o GPS para você montar suas posições de longo prazo nas ações que estão mostrando força no longo prazo. Tecnisa, você olha o gráfico, não só olhar o gráfico, não sou eu que estou falando, o gráfico mostra para você que a direção de preço da Tecnisa é de queda. É de queda. Tá? E temos aqui, por exemplo, a Tende. Olha só como é diferente o comportamento. Dando o zoom aqui da Tende, ele tem um gráfico mais curto, que ele vem desde 2017, mas ele tem uma trajetória aqui ascendente do preço. Tá? Ascendente do preço. Nesse momento, olha só, ele tem uma região de suporte aqui, embaixo, que ele testou aqui, nesse período aqui, e que aqui começou a surgir possibilidades, aqui, e ele continua contraindo. Não quer dizer que quando você entra numa posição, que ele vai andar na sua direção como previsto, porque ninguém sabe o que o preço vai fazer. Tiveram ações que, nesses pontos de entrada aqui, ó, nessas situações de entrada, com a mesma configuração, várias ações fizeram esse movimento aqui para cima. Como o índice Bovespa. Daqui, foi aqui para cima. Mas esta ação e outras não fizeram a mesma movimentação. Tem como saber? Não tem. Não tem como. Então, o que é importante? Diversifique seu capital dentro da renda variável. Não aposte todas as suas fichas em uma única ação. Porque você pode estar errado. Não é errado, porque entrar numa posição dessa está correto. Tá? Entrar aqui numa trajetória ascendente está correto. Só que você não sabe o que o preço vai fazer dali para frente. Você sabe que tem um sinal importante de retomada da tendência de alta, mas o preço ele pode continuar andando lateralmente, cair mais um pouco. Certo? Então, o que você faz? Diversifica o seu capital dentro da renda variável. Selecione algumas ações e diversifique o seu capital. Porque terão várias ações que vão fazer esse movimento para cá, subindo. Mas pode acontecer de algumas não fazer o mesmo movimento. É o caso da Tende. Agora, olhando já mais outras semanas acontecendo, o que acontece? Ele tem essa região importante agora, bem gravada aqui, ó, que é na faixa aqui dos 31,30, que o preço está andando de lado aqui a semana já, para lá, para cá, para lá, mas está andando de lado, nesse retângulo aí, ó, nesse retângulo aí, tá? Esse retângulo aqui, ó, vou colocar aqui uma cor para ficar mais fácil de enxergar. Esse retângulo aí. Então, quando entrar uma força compradora, que saia dessa zona de preço, de congestão do preço, é um indicativo que
talvez a ação volte a ter uma tendência de alta e uma valorização nas próximas semanas. Tá? Então, para quem está de fora, eu aguardaria esse rompimento aqui, ó, na TEND 3, para pensar em montar a posição. Tá? É o que eu faria. Bom, vamos agora para o setor elétrico. Tá? Setor elétrico, pessoal, ações muito consistentes no longo prazo, tá? Pagam ótimos dividendos. Tá? Então, as pessoas precisam entender isso aqui para se expor durante os próximos anos, para ter renda passiva, para ter dividendos na sua conta, para ter valorização da empresa, das ações ao longo dos anos. Tá? Então, se você não tem esse entendimento, você tem que se submeter a produtos financeiros que pagam, ó, uma mixaria. Tá? Então, temos aqui, ó, CPFE 3, tá? Teve uma entrada muito interessante nesta zona de preço aqui, ó, nesta zona de preço aqui embaixo, na queda do coronavírus. Agora ele tem várias e várias semanas, meses, né, que vem andando de lado. Ó. Opa, vem andando de lado, tá aqui, ó. Vem andando de lado, vou marcar aqui, andando de lado. E semana passada ele fez um esboço de saída desse retângulo aí. Ele já fechou acima, teve uma sombra superior que incomodava um pouco, mas daria para ignorar isso aqui, se a entrada acontecesse na superação dessa máxima aqui. Não aconteceu, essa semana teve uma queda de volatilidade, um inside bar aqui, tá? Eu acho que essa ação está prestes a fazer um movimento de aceleração do preço para, quem sabe, buscar esse topo aqui, o topo da CPFE3. Tá? Temos aqui Eletrobras também, numa mesma congestão de preço, aí, ó, não saiu dessa congestão. Não saiu dessa congestão, está congestionado, tá? No gráfico semanal. Trajetória ascendente de preço, você vê uma escalada do preço aí, tá? Aqui temos o canal, posso traçar assim o canal, certo? Pronto. E aí a gente está lá nesse momento de contração, né? A entrada mais clara aconteceu nesse momento aqui, ó, que realmente foi uma queda que trouxe ele para a região de médias móveis aqui, ó. E ele fez um sinal aqui de arame de fundo e o preço começou a reagir. E nesse momento ele vem aqui dentro dessa congestão maior aqui, sendo que no fundo da congestão aqui, ó, ele deu oportunidade aqui também para formar uma posição aqui de arame de alta, aqui, quando ele fez essa barra verde bem aqui embaixo. Ele fez um arame aqui embaixo com essa barra. Em cima da média móvel, aqui, ó, da média móvel, essas três aqui estavam alinhadas aqui, comprimindo o preço, tá? Então, aqui foi uma das possibilidades, uma entrada em CPF em Eletrobras, tá? Bom, vamos ver aqui agora o comportamento, por exemplo, da Eneva. Olha como esta ação, diferente do setor elétrico, ela tem uma movimentação que é mais fluida. Olha só como é que é, olha só como funciona as barras de preço aqui, ó, da Eneva. Ela é muito mais direcional. O preço ele fica muito menos travado, tá? Mesmo acontecendo as congestões em menos tempo, tá? Então você vê que ele tem uma congestão aqui, ó, já no topo aqui, ó, quando ele rompeu o topo, o antigo topo antes da queda do coronavírus, ele tinha rompido esse topo. É normal
congestionar em cima, isso é bom, congestionar em cima do topo, tá? Ele vai marcando aquela região ali como um suporte, e o preço já voltou a acelerar, tá? Ele vem andando também outras semanas de lado aqui, tá? Mas eu acho que ele está prestes a tentar acelerar o movimento novamente, né? Perceba que é uma trajetória do preço de longo prazo aqui, trajetória de alta, tá? Trajetória de alta. Tá, peraí. Trajetória de alta. Vou botar aqui e aqui, tá? Que aqui eu tenho vários toques aqui embaixo. Aqui, para fazer esse canal de alta, tem um toque aqui e estou dentro desse canal de alta, tá? Esta semana aí, ó, a gente fez mais uma barra compradora aí, tá? E tá no movimento lateral aí, no movimento lateral, tá? Mas ela tem tudo para voltar a fazer, realizar um novo movimento altista de suas ações, tá? Tá, beleza. Falando sobre o setor de energia elétrica aqui, algumas. Vamos abordar aqui agora as ações que têm muito peso no índice, que são os bancos, tá? São os bancos aí e que são um dos responsáveis aí pela movimentação mais agressiva do índice Bovespa, já que eles têm uma grande fatia de participação percentual no índice Bovespa, tá? Então vamos pegar aqui o Itaú é a que tem entre os bancos a maior participação, tá? O Itaú ele vem numa trajetória forte aí nas últimas semanas, tá? Trajetória de alta de longo prazo, que a gente olha aqui, tá? Ele tem uma movimentação de pivô de alta aqui, ó, fazendo esse pivô de alta, tá? Ele já rompeu essa faixa de preço aqui, que poderia ser uma zona de resistência, de preço, ele já está se desvencilhando, está saindo, e ele não para, tá? Itaú não para, e ele, logicamente, você olha esse papel aqui, ele tem todas as condições de voltar aqui para o topo histórico aqui do Itaú, certo? Então, atenção no setor financeiro, que está bem forte, tá? Bem forte nesse momento. Ele ficou muito tempo fraco aqui, ó, durante esse período todo aqui, onde várias ações já tinham ultrapassado os seus antigos topos, tá? Antes da crise, e os bancos não fizeram isso. Então, agora eles estão agora tirando o atraso e o preço está acelerando aí. A gente tem também o Banco do Brasil, ó. O Banco do Brasil, ele tem uma trajetória de alta nas últimas semanas aí, tá? Subindo aqui. E ele tem uma resistência clara aqui, ó, na faixa dos R$ 41,70, R$ 41,80, R$ 42, tá? A gente vê pelo preço aqui, ó, vários toques nessa região. Então, eu acho que é o primeiro patamar de objetivo também aqui, ó, de Banco do Brasil, tá? Só que aí, para quem está fora, ele já vem subindo há semanas. Então, a partir daqui, fica difícil você montar posições a partir de agora. Talvez eu esteja falando isso e ele possa acelerar aqui, continuar acelerando, subir até o topo histórico. Não tem como saber, como eu falei para vocês, não tem como prever a movimentação do preço a partir de determinado ponto. O que eu consigo prever é sinais. Aconteceu um sinal dentro de uma trajetória ascendente, eu vou lá e entro naquele sinal, certo? Então, por enquanto, ele já vem subindo as semanas, então, para quem está dentro, está dentro, para quem está fora, acho melhor aguardar, tá? Temos também aqui Bradesco aqui, que também vem subindo, que nem o Itaú aí, por várias semanas, chegou agora numa zona importante aí de pressão de resistência, tá? Ele começou a testar aqui essa região, está testando essa região, tá? Tem uma fronteira de gap bem aqui também, nesses patamares aqui, um gap para ser fechado aqui, um gap para ser fechado aqui, foi onde aconteceu um movimento mais forte de queda do Bradesco, ali em março, tá? Então, tem esse gap aqui, que eu coloquei
Eu circulei aqui para fechar esse gap aqui, e se ele ultrapassar fechando o gap, ele tem tudo para buscar o topo histórico aqui da Bradesco, aqui no patamar aqui de R$ 33, R$ 34, tá? E agora, vamos dar uma olhada nos bancos intermediários, tá? Que estão tendo uma performance muito interessante também durante esse período. A gente pode pegar aqui a BID4. Olha como é que está a BID4. Aceleração do preço aqui, ó, no gráfico semanal. Fez que nem o índice Bovespa, muito forte a movimentação. Tá? Muito forte. E aí, pessoal, olha para esse preço aqui. Deixa eu tirar aqui, porque senão acho que estou na frente aqui do preço. Olhando aqui, tem como entrar agora, a partir de agora? Não dá, né? Complica. A região complicada. A região de entrada foi por aqui embaixo. Aqui embaixo, tá? Nesses sinais aqui. Agora a gente dá uma expandida no gráfico aqui, ó. Eu percebo que tinha um topo histórico aqui, nesses patamares aqui, ó. Então, quem sabe ele nos dê uma oportunidade, faça um pullback nessa região e volte nesses patamares aí. Certo? Se fizer, eu acredito que é uma possibilidade de compra nesses patamares aí, tá? É isso que a gente tem que analisar com o gráfico, porque se ele vai dar esses sinais aí de entrada nessas regiões, se ele voltar para esse patamar aí, tá? Eu posso colocar aqui também BPAC 4, ó. Olha a BPAC. BPAC também teve entradas interessantes aqui, nesses patamares aqui, tá? Entradas interessantes, o preço já veio para o topo histórico aqui, tá? O topo histórico, tá lá testando, tá? Tá lá testando. Complicado entrar no topo histórico dela, assim, da forma que ela veio. Então, para quem está dentro, está dentro. E para quem está fora, melhor aguardar aí uma movimentação do preço. Certo? E temos aqui BPAN 4, ó. BPAN 4, temos aqui uma congestão clara de preço que vem desses patamares aqui e que vem desses patamares aqui. Tá? Então, BPAN 4 está rumo à região de resistência nesse topo aqui. Certo? Vamos ver aqui, Vale 3 agora. Outra ação que tem muito peso no índice, Vale 3. Olha a movimentação acelerada da Vale. Depois o quê? Dessa congestão, ó, que eu já falei para vocês. Congestionou aqui no meio, ó, congestionou depois do movimento de impulsão. Isso aqui é um movimento de correção. Mostra muita força no movimento, porque ele não corrige aqui para baixo. Tá? Então, o que acontece? Você vê a média móvel de 21 períodos aqui, ó, guiando os preços, ele rompeu isso aqui e acelerou novamente. Aí você olha aí, não tem como comprar a partir de agora, já acelerou muito. Né? Agora eu preciso que ele tenha uma correção do preço. Tá? Petrobras. Petrobras também muito forte aí essas últimas semanas também, ó. Setor de petróleo, muito forte, rompeu esse topo aqui, tá? Rompeu esse topo aqui. Opa. Rompeu esse topo aqui. Deixa eu tirar as médias aqui para enxergar melhor. Ele está tentando fechar o gap aqui, ó. Está próximo de fechar o gap e de voltar para a região de topo que foi formado lá em março, tá? Então, eu acredito que é para lá que o preço da Petrobras está indo, tá? Vamos ver aqui, PetroRio, olha só, petróleo, olha como é que está violenta essa movimentação. Só essa semana, PetroRio subiu 16,5% em uma semana, tá? Só que o movimento ele já vem bem esticado, lá de baixo, ele já subiu daqui, ó, do fundo ao topo, ele já subiu aqui 114%. Esticou demais. Então fica difícil você entrar nesses patamares aí. Eu preciso que aconteça a nossa correção do preço. Tá? Bom, e voltando aqui para o setor, a gente estava falando sobre a Vale, vamos falar aqui do setor de siderurgia, então.
Vamos falar aqui, ó, CSNA, tá? CSNA, uma movimentação violentíssima. Você percebe que é uma movimentação que está diferente do índice Bovespa, né? Completamente diferente, muito forte o setor de commodities, tá? Ele vem já subindo algumas semanas seguidas depois dessa pequena correção aqui de preço. Depois dessa pequena correção de preço aqui, ele vem aqui subindo fortemente. Está muito longe das médias, então, para mim, o melhor é aguardar um retorno do preço para esses patamares, que eu nem sei se vai voltar nesses patamares aí, porque o papel está muito agressivo, tá? Muito agressivo, e ele não está nem recuando aqui na média móvel de 21 períodos. Certo? Vamos ver Gerdau aqui, ó. Gerdau, agora, Gerdau já está mais interessante, porque ela deu aqui, ó, congestionou aqui no topo, depois de quê? De um movimento de alta, tá? E rompeu semana passada. E essa semana ele não supera a máxima da semana passada e faz um inside bar aqui, tá? Então, ele está comprimindo aqui essa zona aqui, certo? Ele está fazendo uma contração de preço aqui nessa semana, ele fez um inside bar, ele pode estar preparando um próximo movimento altista aqui em Gerdau, tá? E os Minas? Os Minas, ele já fez a congestão aqui, ó, dessa parada de preço desse movimento prévio, rompeu aqui, e agora ele está andando de lado, ele tem cara que deve acelerar mais e mais, tá? Se a gente der uma expandida aqui no preço, a gente vê que o topo, o antigo topo histórico de Minas está lá em, vamos ver, R$ 39,00. R$ 39,00, tem muito chão pela frente ainda, os Minas aí, tá? Mas de olho nessa ação aí, tá? Aliás, no setor inteiro está muito forte, ok? E vamos falar aqui, ó, sobre a OIBR, tá? Que muita gente está comprado nessa ação, tá? O IBR vem de uma movimentação altista agora, não tem sinal ainda ele fez uma correção na semana passada, essa semana ele corrigiu também, porque essa semana ele acabou caindo 1,37, mas ele está dentro de uma trajetória ascendente. Então, a gente tem que acreditar no movimento altista, tá? No movimento altista. Talvez ele ele volte aqui para testar esse topo rompido aqui, ó, nessa faixa aqui dos R$ 1,90, R$ 2,00, tá? E é absolutamente normal, né, fazer esse movimento dentro de uma trajetória altista, tá? Então, ele vem numa trajetória altista aqui de curto prazo, tá? Porque a trajetória maior, como eu sempre falo, da Oi, é de tendência de queda de longo prazo. Tendência de queda de longo prazo. Então, muito cuidado com essas ações que estão em queda, em tendência de queda de longo prazo. Ok? Temos aqui, aliás, um topo bem claro aqui, ó, nesses patamares aqui, tá? Na faixa aí dos R$ 4,00. Então, atenção aí. Ok? Então, pessoal, eu fico por aqui hoje, tá? Espero que vocês utilizem essas informações aí para estudar um pouco mais sobre análise gráfica, entender que não precisa acompanhar o mercado todo dia, pelo contrário, quanto mais longe do mercado financeiro você estiver, apenas acompanhando o seu gráfico, o gráfico semanal ou o gráfico mensal, você vai saber tomar as decisões para se posicionar no mercado e acompanhe apenas esse gráfico e não coloque o olho durante a semana nas suas ações. Não coloque o olho lá, não tente fazer alguma coisa durante a semana, porque durante a semana vai ter muito sobe e desce, vai ter muito ruído, e no gráfico semanal tira esse ruído, no gráfico mensal tira muito mais o ruído ainda. É para montar posições de longo prazo, tá? Eu falo até para todo mundo que quem ser o buy and hold, né, que vai levar para o longo prazo, é importante fazer essa leitura de longo prazo para entender
os pontos mais importantes para tomada de decisão, para comprar mais ações da empresa que você gosta, tá? E para você utiliza o gráfico mensal para ser o seu GPS das suas operações, para você entender que aquela movimentação de preço ainda vai continuar numa trajetória altista, e nada melhor do que acompanhar um gráfico mensal para quem leva para o longo prazo, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima semana, não, até o final do mês, onde eu vou publicar o vídeo do comentário de fechamento de dezembro, fazendo análise mensal, ok? Então, espero vocês aqui no próximo programa Bússola do Mercado. Forte abraço para vocês.